Olá, estou aqui para um vídeo muito rápido porque eu me senti cobrado. É um episódio até já galopando de certo tempo. Primeiro deixe-me apresentar. Sou o pastor Tupirani, o único no mundo inteiro. Sou o último Elias, sou o grito da meia-noite. Mas o meu assunto neste momento não é religioso. O meu assunto é de golpes. A minha mãe estava internada na Casa de Portugal, aqui no Rio Comprido, bairro chamado Rio Comprido, na Casa de Portugal. E ela ficou ali quase por uma semana, e exames daqui, exames dali, que não justificassem tanto tempo de internação, mas nós sabemos que esses tempos de internação são pressionados pela própria liderança do hospital, porque os planos de saúde têm que custear isso. Então, quanto eles puderem segurar os pacientes, nós sabemos que eles fazem mesmo. Mas, enfim, eu não sou médico, não quero entrar em detalhes. Só achei que depois, pelos resultados apresentados dos exames, do tempo que ela ficou lá, não justificava tantos dias de internação. E ainda saíram sem as medicações finais, mandando ela para outro lugar. Mas, enfim, quero saber o seguinte: enquanto minha mãe estava ali, internada, no dia 26, por voltas quase exatas das 16 horas, no dia 26, que foi uma quarta-feira, nós recebemos uma ligação do então, se identificou, Rafael Menezes, que a minha mãe precisava de procedimentos, mas não ia nem comunicar a ela para evitar que a paciente não ficasse nervosa, e eram procedimentos emergenciais, e que eu tinha que depositar uma quantia de quase aproximando-se dos R$ 5.000 na conta para que eles realizassem os procedimentos. Depois eles veriam junto ao plano o reembolso, mas não iam poder esperar agora pelo plano. Enfim, contaram uma bela história com muitas palavras de origem científicas, e eu fiquei boiando, e na minha boa conduta eu aceitei e fiz a transferência. Depois minha mãe, incomodada, comunicou com uma enfermeira, porque eu disse que haviam me ligado do hospital. Enfim, a enfermeira disse que tratava-se de um golpe. Eu corri ao hospital só para ver como as coisas iam, e então minha mãe me trouxe uma nova situação que ocorreu. Um suposto funcionário ou funcionário esteve exatamente naquele mesmo horário do golpe dentro do quarto dela, fez muitas perguntas, e o cidadão era com maletinha da manutenção, fingiu que foi consertar uma cama, mas não tinha nada para consertar. Depois disse que precisava de uma chave de fenda, mas não tinha uma chave de fenda. Um funcionário da manutenção não tinha uma chave de fenda na maleta, saiu para buscar a chave e não voltou mais até hoje. Então, a minha mãe suspeitou deste homem, porque inclusive o telefone tocou lá da cabeceira da minha mãe, que é um ramal interno, tocou somente depois, enquanto este homem estava lá, e constatando constantemente que ela estava sozinha, que não havia acompanhantes com ela. E assim que o telefone tocou, em que ela começou com as primeiras palavras, o homem saiu apressadamente e ficou em suspeita a presença deste homem. Veja bem, e eu, ao chegar lá, por tudo que minha mãe havia falado, eu fiquei totalmente desconfiado deste homem. Quando eu cheguei na recepção falando de um golpe, o grupo que estava lá nesse dia 26 de agosto de 2019, na recepção teve gente que ficou transtornada. Em que sentido? Amedrontada, apavorada, porque eu fui lá para conferir algumas coisas. E enfim, o que eu cheguei à conclusão foi o seguinte: as informações todas as informações, não vou entrar em detalhe que eu quero esse vídeo muito rápido, todas as informações que foram passadas ao fraudador, ao golpista, todas as informações tinham que vir exclusivamente da recepção, de gente lá de dentro. E eles alegaram hackers. Não, mentira, não tem hacker agindo na rede de hospitais da Casa de Portugal. Não tem, o sistema deles é muito precário, não tem nada de hacker, conversa fiada.
Foram informações passadas mesmo por recepcionista ali. E eu fiz essa acusação, pedindo tão somente que eles pegassem a fita de gravação que eles afirmaram ter, a fita de gravação do dia 28 ou do dia 26 de agosto de 2019, às 16 horas, que a minha mãe disse ter entrado ali um funcionário disfarçado, ou realmente da manutenção, não sei, de cor negra. Ela descreveu a pessoa, mas eles se recusaram. O homem me deu o nome do Dr. Rafael Menezes, ele deu todos os detalhes sobre a situação da minha mãe. Então, mesmo que fosse uma questão de hacker, a pessoa não teria condições de descrever pelo telefone situações físicas da minha mãe que foram descritas. Quando um hacker entra numa rede, ele não sabe da situação física do paciente, porque ali não está descrevendo a situação física do paciente. Ou se a pessoa é uma pessoa de disposição, se a pessoa está puxando a perna, se a pessoa isso ou aquilo. Ora, um hacker não descobre essas informações, não estão lá na planilha da Casa de Portugal. Então, eu fui vítima de um golpe, mas depois, na segunda-feira, quando retornei ao banco, a minha conta havia sido bloqueada devido à transferência e a outra conta também foi bloqueada. Eu não sei exatamente os motivos administrativos do banco, mas enfim, o dinheiro que eu havia repassado, ele retornou para mim e as contas que me foram passadas dos golpistas foram todas bloqueadas e ficaram sob investigação. Eu não perdi nada. E eu pedi apenas que as pessoas esse pessoal que atende lá, social, né, me mandaram para o pessoal lá do social, o que eu ia fazer com eles lá. E eles disseram que não iam ver as câmeras, que não podiam colocar um funcionário sob suspeita, mas a menos que existisse alguma acusação. Eu falei, eu estou acusando, estou assumindo o risco de qualquer indenização, estou acusando esse funcionário que entrou no quarto da minha mãe às 16 horas. Estou acusando um funcionário de cor negra que entrou e fez uma entrevista com ela que não cabe a um funcionário de manutenção e mentiu. Cadê a ordem de serviço para consertar as camas? Cadê quem pediu? E a própria funcionária que estava cuidando da minha mãe, enfermeira, dizia, não, eu não pedi nenhuma manutenção. Isso precisa ser averiguado. À custa de todo esforço, o pessoal da Casa de Portugal, inclusive o doutor Rafael Menezes, não se importou com os fatos, não quiseram saber de olhar, pelo menos. Eu falei, eu não quero nada, eu não estou preocupado com o dinheiro que até então eu achava que tinha perdido. Eu falei, não estou preocupado com o dinheiro que perdi, não quero saber de mais nada, eu só queria que vocês olhassem as câmeras para levantar a questão desse suposto funcionário de manutenção que entrou esse horário, se realmente é um funcionário, se não é. Mas o pessoal não quis saber de nada. O pessoal da assistência social, eu ainda tive que um pouco me esmerilhar com eles. Umas mulheres lá que não tem condição, mulher, não dá. Mulher para certas funções não dá, não é discriminação, é que não dá. A ciência prova que não dá e acabou a história. Não sou eu não sou cientista, mas a ciência fala. Então, eu quero deixar aqui bem claro, a você que for usar a Casa de Portugal, né? Não sei se são toda a rede, mas essa especificamente ali do Rio Comprido, eu estou afirmando, tem gente interna de manutenção, tem gente da recepção mancomunada para dar golpes em pessoas lá de dentro que ficam internadas. Aí eles dizem, não, nós temos uma planilha aqui, onde a gente está alertando as pessoas sobre esse golpe. Eu falei, cadê a planilha? Ah, tá pregada lá naquela coluna. Eu falei, você acha que alguém que entra aqui doente, carregado, vai ler planilha na coluna? Isso não deveria estar dentro do quarto dos pacientes? A gente sempre entrega, todo mundo que recebe um paciente tem que entregar. Eu falei, então tá, vê aí quem entregou. Quem recebeu a minha mãe como paciente? Aí ela viu, mas não quis dizer. Depois nós vamos averiguar isso. Ou seja, tem golpe na história, tem muito golpe. Então, na Casa de Portugal do Rio Comprido,
tem funcionários, existem funcionários ali de dentro passando informações privilegiadas para golpistas, para arrancar dinheiro, dar golpe em pessoas que estão com seu ente querido ali e pode não discernir as coisas, como eu imediatamente eu queria logo socorrer a minha mãe, né? E acabei sendo vítima de um golpe. Não se concretizou porque maior é Deus verdadeiramente. O Deus que eu sirvo, ele é muito poderoso. Então, vejam bem, na Casa de Portugal, do Rio Comprido, tem funcionários envolvidos em golpes contra os clientes idosos que ali chegam. E idosos é uma marca maior, mas talvez tenham mais jovens também que sejam vítimas dos mesmos golpes. A Casa de Portugal se negou não a me dar as imagens das câmeras, porque eu falei que não queria, mas se negaram a olhar quem havia na hora do golpe, que a minha mãe afirmou, quem havia entrado no quarto dela, porque as informações precisavam partir de alguém que estivesse ali dentro antes que a telefonema ocorresse. Portanto, na Casa de Portugal, do Rio Comprido, tem golpe, tem funcionários da recepção e do interior do prédio mancomunado com golpistas. Fica aí o meu alerta. Isso se deu no dia 26, hoje já é dia 20 de setembro, do dia 26 de agosto para agora 20 de setembro. Eu queria esquecer, mas não consegui esquecer, então tá aí o recado, que isso sirva de alerta para muitas outras pessoas.